Você sabia que o seu cérebro se transforma quando você começa a aprender uma nova língua? Nesse vídeo aqui eu quero explicar quais são as alterações cerebrais que acontecem quando você começa a aprender uma nova língua. O cérebro bilíngue é uma das melhores demonstrações de como a experiência molda a biologia. Quando a gente aprende e usa mais de um idioma, o cérebro precisa lidar com tarefas complexas de maneira constante, alternar entre línguas, inibir interferências e ativar o vocabulário correto no momento correto. Esse exercício contínuo de alteração de linguagem, de alteração de vocabulário, é um exercício muito interessante para alterar diferentes áreas de processamento cognitivo no nosso cérebro. De fato, a gente tem vários estudos demonstrando que aprender uma nova língua altera a eficiência e a conectividade de processamento de diferentes áreas do cérebro relacionadas não somente com a produção da linguagem, mas também com a produção de memória e de atenção. Para a gente entender essas alterações, é essencial a gente entender como que o cérebro processa a linguagem. O córtex temporal, principalmente do hemisfério esquerdo, é uma das regiões mais ativas durante a fala e a compreensão. Ele decodifica os sons e transforma em palavras que fazem sentido. Já o córtex frontal inferior, também conhecido como área de Broca, coordena a produção da fala e a estruturação gramatical. Em pessoas que falam mais de uma língua, essas duas áreas parecem estar mais conectadas entre si e mais ativas durante o processamento de linguagem. Além disso, existe uma maior conectividade delas por conta da capacidade do fascículo arqueado, um feixe de fibras que conecta o lobo frontal e temporal, de aumentar a conectividade entre essas áreas, coordenando o acesso a diferentes vocabulários e gramáticas de forma eficiente. Ou seja, conforme você vai ficando mais proficiente em uma outra língua, o seu cérebro vai conseguindo conectar melhor as diferentes áreas de processamento de linguagem, e isso faz com que você consiga alternar de forma mais eficiente quando você quer falar, por exemplo, português ou inglês. Além disso, falar mais de uma língua exige bastante que o cérebro consiga evitar conflitos. Porque, eu não sei se acontece contigo, mas às vezes eu tô falando em português e vem na minha cabeça uma palavra que eu costumo utilizar ela apenas em inglês, principalmente palavras relacionadas ali com estudos científicos. E isso faz com que o cérebro acabe bugando um pouquinho, porque às vezes eu só consigo lembrar daquela palavra em inglês e não lembro de português. Bem, isso é um exercício que o cérebro de uma pessoa que fala mais de uma língua precisa fazer. Porque se eu tô falando em português, eu preciso que as palavras que estejam vindo na minha cabeça estejam em português e não em outra língua. E isso é um exercício que exige bastante controle cognitivo do cérebro. Esse processo é mediado por áreas do controle executivo como o córtex pré-frontal e o giro do cíngulo anterior. Essas regiões são responsáveis por funções como atenção, planejamento e inibição. Nesse sentido, quando você aprende mais de um idioma, você acaba fortalecendo essas áreas de controle executivo, porque você precisa lidar com esses conflitos de linguagem o tempo inteiro. Pelo menos se você utiliza as duas linguagens o tempo inteiro, né? E o interessante é que talvez seja por isso que existem alguns estudos mostrando que pessoas que falam mais de uma língua têm maior capacidade de lidar com tarefas que exigem atenção, memória de trabalho e que seja uma natureza meio multitarefa, sabe? Conseguir alternar entre tarefas o tempo inteiro. Outro ponto importante que é alterado quando você começa a aprender uma nova língua é a substância branca. Para quem não sabe, a substância branca é basicamente a substância que reveste os neurônios e que garante a maior capacidade, a maior eficiência de passagem do potencial de ação entre eles. Isso significa que é basicamente o que encapa o neurônio e faz com que ele consiga passar o impulso elétrico de forma mais rápida. O interessante é que já tem estudo demonstrando que pessoas que são bilíngues têm uma maior densidade de substância branca, principalmente em áreas de processamento cognitivo, o que por sua vez significa que a pessoa se torna mais eficiente em aprender novos idiomas e mais eficiente em conseguir alternar entre eles. Uma área que também parece estar alterada em pessoas que aprendem uma nova língua são o putamen e o núcleo caudado. Essas duas áreas são fundamentais para o controle de memória procedural, que ajuda a automatizar as habilidades como a fluência na fala. Ou seja, essas áreas elas se alteram para que fique mais eficiente você conseguir mudar os movimentos automáticos da sua boca ou da sua língua quando você está falando, por exemplo, português ou inglês. Um aspecto muito fascinante de como ocorrem alterações quando você começa a aprender uma nova língua é o fato de terem estudos mostrando que pessoas que têm mais de uma língua, né, que sabem falar mais de uma língua, têm uma maior reserva cognitiva. A reserva cognitiva é um conceito que se refere à capacidade do cérebro de resistir aos efeitos do envelhecimento e de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Algumas pesquisas mostram que bilíngues apresentam um atraso no início dos sintomas, muitas vezes até 5 anos
menos em comparação com quem apenas fala uma língua. Talvez isso acontece porque as redes estando mais conectadas e mais eficientes diminuem as chances de desenvolvimento de transtornos neurológicos que impactem na neurogeração. É como se os neurônios estivessem mais fortes contra essas alterações. Só que é claro que a gente não pode excluir o fato de que talvez isso esteja sendo confundido pelo fato de que pessoas que falam mais de uma língua geralmente têm acesso melhor à saúde ou têm maior renda financeira, o que por sua vez impacta ali, tanto no desenvolvimento do transtorno como a doença de Alzheimer, como também no acesso a diferentes tratamentos. Essas descobertas de como o fato de você aprender a falar uma nova língua impacta não somente a estrutura e conectividade do cérebro, mas também a capacidade de você lidar com atenção, com memória, com coisas que são importantes para nossa vida cotidiana, é muito interessante. É claro que a gente ainda tem muito estudo para ser feito para entender se essas alterações acontecem apenas em pessoas que começam a aprender um idioma quando tem 15 anos, ou isso também acontece quando a pessoa começa a aprender com 40 anos, e se isso de fato tem algum efeito protetor. Mas mesmo não tendo um efeito protetor, eu acho que é muito interessante você tentar se aventurar em aprender uma nova língua, porque isso pode te ajudar tanto na sua carreira profissional, como também melhorar a eficiência de processamento do seu cérebro. E eu tenho certeza que isso vai ser algo interessante para você. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já fala mais de uma língua ou qual língua que você quer falar, que você quer aprender nesse ano de 2025. Muito obrigado pela atenção e até mais!